E agora o nosso tema é leite. As importações pelo Brasil renovaram o recorde e atingiram o maior volume da história. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela CNA, indicam que o Brasil comprou de outros países mais de 1 bilhão de litros de leite no primeiro semestre, um aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos tratar deste assunto agora com Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aí com vocês. Da mesma forma, explica pra gente, Maurício, esse volume recorde nas importações de leite, por que comprar tanto leite de fora? Kelly, quando a gente fala de importações do setor lácteo, é sempre um assunto que mexe com muitas emoções, né? Mas o que acontece com a pecuária leiteira? A pecuária leiteira, ela enfrenta uma situação de extrativismo ainda por grande parte dos produtores que não são especializados em leite, mas colocam leite no mercado. Isso atrapalha que a gente evolua. Então, o que a gente vive nesse momento? É um ano típico em que a gente tem uma necessidade de colocar produto para o consumidor maior, né? Esse volume é maior, quer dizer, a nossa demanda é maior do que a nossa capacidade de ofertar. Aí você fala, então eu deveria responder em preço. Não responde justamente porque tem essa situação extremamente complicada. E aí a gente vai buscar no mercado internacional. E olha que interessante, se a gente somar hoje produção e o balanço desse primeiro semestre, com esses dados aí do aumento, né? Passou de 1 bilhão mesmo e a gente está importando 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a nossa disponibilidade interna de leite, ela é só 0,5% maior do que o mesmo período do ano passado. Se a gente considerar que a população cresce 1,6%, 1,7% ao ano, a gente deveria ter mais leite ainda no mercado. Então, nós vamos realmente caminhar para um recorde de importação, Kelly. E esse recorde de importação que você sinaliza que a gente vai caminhar, ele vai impactar o preço ao produtor de leite? Dados do CPEA mostraram, Maurício, que o preço ao produtor subiu cerca de 30% no acumulado desse ano. Por que o preço sobe mesmo com essa oferta internacional entrando e entrando? Você já deu uma pista na sua resposta anterior. Kelly, subiu de janeiro até agora, né? Mas a hora que a gente pega o balanço do mesmo período do ano passado para esse período, o próprio dado do CPEA, né, na média, a gente está ainda com preço 13% menor do que o mesmo período do ano passado. Eu acredito até, Kelly, que nós vamos sim ter preços melhores do leite nos próximos meses e principalmente nos próximos anos, a hora que o bezerro da pecuária de corte começar a valorizar. A gente mesmo trabalha com projeções de preço subindo. E lembra que esse ano nós estamos enfrentando aí um período de seca, pastagens ruins, nós tivemos na produção de volumoso. Então, às vezes, mesmo que o preço suba, não significa necessariamente um bom resultado para o produtor, né? Porque ele tem também os custos mais altos de produção. E temos ainda que colocar na conta qual vai ser o impacto aí do Rio Grande do Sul. A região mais afetada pelas enchentes responde aí por 8% da produção leiteira do país. Imagina. Né? Então, não é pouco significativo, não. Qual é a expectativa em termos de rentabilidade para o produtor de leite? O pior da crise já passou? Eu acredito que a gente já teve períodos piores. Eu acredito que a gente esteja recuperando, sim, rentabilidade, Kelly, mas lembrando que nós estamos falando de sistemas de produção muito mais otimizados. Então, a pecuária de corte tem esse problema, né? Várias realidades diferentes, a pecuária de leite é mais ainda. Então, dependendo do nível de produtividade, do desempenho, do controle, né? Genética, nutrição, sanidade, reprodução, tudo das vacas, o produtor já deve ter um segundo semestre melhor em relação a anos anteriores, e o ano que vem, sim, a gente projeta aí resultados melhores para a pecuária leiteira, se nada de novo surgir aí no horizonte. E nesse cenário em que você projeta uma condição melhor para a pecuária leiteira, significa que o consumidor também deve se preparar para pagar mais pelo litro do leite no Brasil? São outras forças que acabam conflitando aí, viu, Kelly? Então, nem sempre, necessariamente, uma alta no preço do leite representa uma alta para o preço ao consumidor. A gente tem lá a indústria, que tipo de preço, de produto que ela usou mais, né, a matéria-prima, e tem também o markup do varejo.
Geralmente, quando os preços sobem muito, aí sim isso vai ser repassado para o consumidor. Mas eu acredito, a gente analisando aí os mercados dos últimos anos, que a gente tem aí possibilidade de achatamento. E o varejo também ele vai entrar num período de competição, né, Kelly? Então, lembra que nós estamos caminhando por um momento, infelizmente, desfavorável para a população brasileira, tendência inflacionária, né? Não só dos alimentos. Nós temos agora notícias, inclusive internacionais, de alta de custo e preços não acompanhando em diversos países. Quer dizer, a gente projeta um cenário que ele é reflexo, né, de tudo que a gente está vivendo depois da pandemia, depois do começo da pandemia, né? Então, sobe os preços todos, depois eles caem, voltam para patamares. Tendência agora é a gente voltar em patamares mais elevados e isso vai repercutir aqui no Brasil também. Uma última questão que eu não poderia deixar de te fazer. Você disse lá no começo da nossa conversa que projeta que a gente caminha para importações recordes de leite. Caminha mesmo com um dólar mais próximo de 6 do que esteve nos últimos meses? A gente viu 5,70 nas máximas desta semana. Eu acredito que sim, Kelly, porque mesmo quando a gente avalia a cotação do dólar, o preço do leite em pó no mercado interno não é que o Brasil recebe mais, né? Mas a produção é tão pequena, perto da necessidade do leite em pó, que o preço nosso fica mais alto que o mercado internacional. E a menos que a gente fique por muito tempo com o câmbio alto, que vai afetar a negociação de volume. Então, no curto prazo, câmbio, ele mexe com o faturamento, o custo, né? Então, exportei num câmbio alto, você fatura melhor a hora que você transforma em reais. Importei num câmbio alto, você gasta mais, né? Mas em termos de volume, o que vai mandar é a demanda e a oferta interna. E esse que é o problema, nós estamos com um buraco gigantesco. A gente faz a conta aqui de balanço, né? O recorde foi o ano passado, se não me engano, viu, Kelly, em 25 anos, não lembro agora, posso estar errado, mas eu acho que o recorde foi o ano passado, 2,4 bilhões em equivalentes litros de leite. A projeção nesse momento chega perto de 3 bilhões, em termos de balança comercial, né? Importação menos a exportação. Claro que a gente importa mais, né? Então fica negativo. Mas a exportação nossa caiu muito, é bem pouquinho, né? A exportação nossa é muito pouco. Maurício, importante os dados que você trouxe para a gente. Obrigada por estar conosco, Maurício Nogueira, da Atenagro. Volte sempre, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Kelly, sempre um prazer. Igualmente, até a próxima.